Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesta semana que é a semana pós-Epifania. Lembrando que nós ainda estamos no tempo do Natal. Esse tempo do Natal se encerra ali com o batismo do Senhor, que vai ser no próximo domingo. E nós estamos vendo as manifestações, a Epifania, Jesus que se manifesta. E na manifestação dele, os povos vão reconhecendo: esse homem não é qualquer pessoa, não. Ele é Deus. É isso que nós estamos vendo nesta semana. Que no domingo da Epifania nós vimos isso. Jesus que está ali e de repente, ele, o menino, aquela criancinha, é visitado por aqueles 3 reis magos que foram guiados por aquela estrela, e aí eles adoraram. Eles eram pagãos. Os pagãos agora se dobram diante daquele menino e reconhecem que aquele menino, eu repito, não é qualquer pessoa, é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio nos salvar. E hoje, estamos no capítulo 6, versículo 45 até os 52 do Evangelho de São Marcos. E o que é que nós estamos vendo aqui? Logo após a multiplicação dos pães. Porque ontem Jesus provou que ele é Deus. 5 pães e 2 peixes alimentou mais de 5.000 pessoas. Imagina, meus irmãos. Quem pode fazer isso? Só Deus. Ninguém mais pode fazer uma coisa dessa. Por isso é a manifestação. E hoje, como é que Jesus está provando que ele é Deus? Aqui no versículo 48, vai dizer assim: ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, agora vejam, andando sobre as águas. E queria passar na frente deles, e como nós vimos, os discípulos ficaram assustados, porque nunca tinha visto uma pessoa andando sobre as águas, e ainda mais às 3 horas da madrugada. Imagina, 3 horas da madrugada, está tudo escuro. E pescador já sabe como é que é. Né? Pescador, falam tantas coisas que eles veem no mar, uma luz que vem assim na direção deles, tantas histórias
E imagina esses homens vendo uma pessoa andando sobre as águas, o que é que eles poderiam imaginar? É um fantasma que está vindo. Jesus já acalma. Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Aqui Jesus prova que ele manda nas criaturas. Tudo foi criado por ele e por meio dele. Lá no primeiro capítulo do Evangelho de São João, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus, mostrando que aquele menino, aquele homem agora que está aqui, ele é Deus. E tudo foi criado por ele e por meio dele. Então, o vento e o mar, quem criou foi Jesus. Foi criado por Jesus. E ele tem o poder de dizer para o mar, cala-te, e também para o vento. E não somente isso, aí ele prova mais ainda que ele é Deus quando ele vai andando sobre as águas. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar. Pensaram que era um fantasma. Jesus foi até eles andando sobre as águas. Como eu fiz uma pregação recentemente, e eu estava falando justamente sobre isso. Me mostre qualquer líder religioso que tem por aí, que tenha tido a capacidade de andar sobre as águas. Só Deus tem esse poder de andar sobre as águas. E não é ali mágica nenhuma, não. Ele é Deus, ele tem o poder. Jesus vem andando sobre as águas. Uma vez que ele, andando sobre as águas, ele é Deus, eu pergunto para você, a quem você deve seguir? Em quem você tem colocado a sua vida? Você tem se dobrado diante de quem? Olha que aqueles 3 reis magos, que eram pagãos, guiados por aquela estrela que ficou parada ali bem em cima do lugar onde Jesus havia nascido. Quando eles chegaram, eles ofereceram ouro, incenso e mirra e se dobraram em adoração. Ali significava o quê? Que os deuses que eles seguiam, um dos deuses que aqueles 3 homens adoravam era Mitra, o Deus Sol. Por isso que Jesus, por isso que o evangelista vai mostrando que foi um astro, uma estrela que foi guiando. Como eles tinham os astros, eles eram estudiosos e eles tinham também essa questão de adorar os astros, Deus se utilizou de uma estrela para despertar nele através dos estudos que eles haviam feito, para que eles pudessem seguir. E aí eles chegaram diante do verdadeiro sol, que é Deus, o nosso Senhor, aquele que veio nos visitar. Jesus é o Senhor, é verdadeiramente o nosso Deus. E, repito, ele é tanto o nosso Deus que ele andou sobre as águas. Nenhum Deus pagão teve essa capacidade. Porque são deuses criados pelos homens. E hoje eu estou apresentando a você, nesse dia da Epifania, no capítulo 6, do versículo 45 ao 52 do Evangelho de São Marcos, que esse Jesus Cristo, que é Deus, ele que é o Criador de todas as coisas, todas as criaturas se submetem a ele. Você já se submeteu? Aqui eu rendo louvores e graças a Deus por nós sermos católicos. Porque nós cremos verdadeiramente em um Deus
em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e é o Filho que vem nos redimir, que vem nos salvar daquele peso que estava sobre nós, o peso do pecado, que infelizmente Adão e Eva cometeram lá no passado. E nós estávamos carregando esse peso, vivíamos nas trevas. E ali naquela missa do dia 24, a missa da vigília, lá dizia o quê? Que era o profeta Isaías que havia profetizado isso, que as trevas, nessas trevas, brilhou uma grande luz, e essa luz é nosso Senhor Jesus Cristo. Não abandonemos Jesus e não vamos ter medo, porque a recomendação dele para nós no dia de hoje é coragem. Sou eu, não tenhas medo. Quem está com Jesus não pode ter medo de nada, porque nós estamos diante daqueles que até o mar se dobra e até os ventos também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Adoremos nosso Senhor.